coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, e te bendizer, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, o Senhor tem nos dirigido. Então, ó Deus, que através da Tua palavra nós possamos ser solidificados nessa rocha poderosa, e que nós, ó Pai, não venhamos, Senhor, a ser levados em roda por nenhum vento de doutrina, mas que nós possamos permanecer firmes na Tua presença. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem aqui nesta manhã é o peso eterno de glória. Meus irmãos, este texto que nós vamos seguir com ele aqui, em cada um desses versículos dava uma mensagem cumprida, porque são verdades eternas que nós precisamos atentar e aprender e colocar em prática. O que acontece? A palavra de Deus deixa claro que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, quando ele está falando aqui de homem exterior, vocês vão ver lá no final que ele confirma, é o corpo. Então, ainda que o nosso corpo, ele está falando aqui, se corrompa. Por quê? A corrupção do corpo é o desejo mau, que é a concupiscência. Porque quando a pessoa vê algo e sente vontade de adquirir ou de estar com aquilo que é mal, aquilo vai trazendo uma corrupção para o corpo. Então nós sabemos que o nosso corpo, ele vai, ao longo dos anos, se deteriorando. Ele vai morrendo aos poucos. Essa é a trajetória do corpo físico. Lógico que existem os tratamentos, existem tantas coisas que nós fazemos para melhorar, porém, a realidade final é essa, que não tem como mudar, porque é assim que é a vida. E quando ele diz aqui que o homem interior, ele se renova de dia em dia, ele está falando assim, você está observando o seu corpo, e você está vendo que ele está se corroendo, que ele está se corrompendo, que ele está se acabando, mas quando você pensar em você, no seu interior, você está se renovando, você está ficando mais jovem. Então, a cada ano que passa, o seu corpo aumenta em idade, mas o seu espírito aumenta em força, aumenta em vontade, aumenta em serviço a Deus. Porque por dentro você está ótimo, no seu espírito você está bem, no seu espírito você está completo. É como se você tivesse sempre 20 anos no seu espírito, como se essa força da juventude permanecesse ao longo de toda a sua vida, e vai se renovando para mais força, para mais força. O exterior para menos força, e o interior para mais força. E é assim que funciona diante de Deus, porque muitas vezes nós somos muito levados pelo espelho. O espelho não deve te guiar, o espelho não deve ser o balizador da sua vida, porque aquilo que você está enxergando no espelho é perecível e temporário, mas aquilo que você não está enxergando no espírito, no espelho, que é o seu corpo, mas é o seu espírito que você não vê, este é eterno e vai comparecer diante de Deus. Então você tem que pensar sempre entendendo o seguinte: eu sou um ser espiritual que estou aqui habitando neste corpo, mas um dia eu vou estar na presença do meu Pai. E aí, se você não perder essa visão do homem interior, da mulher interior, do seu ser interior, você consegue avançar sem nenhum problema. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós passamos por problemas. A tribulação aqui são as dores, são as dificuldades, são os acidentes, são as coisas que dão errado, são as dívidas, são os problemas do dia a dia. Todas essas,
todos esses problemas que nós achamos que é gigante. Ah, meu Deus, olha o que eu passei esse mês, olha o que eu passei ontem, olha que situação difícil, tudo isso. Ah, mas eu ainda vou ter que passar por tal situação, eu ainda vou passar por aquilo. Ah, meu Deus, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou ter aquelas dificuldades. Porém, entenda, isso é leve e momentâneo. Nada disso vai durar para sempre. Todas as vezes que vem uma chuva forte, ainda que ela esteja muito forte, nós sabemos, ela vai passar. Ela não vai permanecer por muito tempo, depois ela passa. E aqui é assim que funciona a vida. As tribulações, os problemas, as dificuldades são passageiros. É isso que nós temos que ter em mente. Todas as dificuldades são leves e momentâneas. Mas parece que é um peso, parece que é uma tonelada, parece que é algo que eu não consigo. Mas entenda, é leve e momentânea. Porque o que nós estamos esperando é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo. Esse é o raciocínio da palavra de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você não consegue enxergar o Espírito, porque o Espírito é invisível. A definição etimológica de Espírito é como se fosse um sopro ou um vento, é algo invisível. Então preste atenção, você não vê nada de espiritual, mas você pela fé acredita no que a palavra de Deus diz. E tudo aquilo que você enxerga, que os seus olhos alcançam, é momentâneo e passageiro. Este planeta é momentâneo e passageiro. Tudo que existe ao nosso redor é momentâneo e passageiro. Esta é a visão que nós precisamos ter. Olha, por mais que você tenha, você já tiver essa experiência com certeza, você vai lá, compra um bem novinho, aí chega na sua casa, vai passando o tempo e já começa a enferrujar, já começa a estragar, já começa a mudar a cor. Assim funciona. Veja, se a minha esposa não tingisse essa calça, ela estava quase transparente já. Irmãos, quando você tinge uma calça, ela fica novinha, o tecido rejuvenesce. É igual quando você tinge aí, quem tem cabelo, parece que está novinho. Mas o que acontece? Vai acabando o efeito da tinta, tem que tingir de novo, tem que pintar de novo, entende? Igual aqui, pinta-se as paredes, faz-se as coisas, aí fica tudo bonito. Vai passando um tempinho, vai deteriorando, vai acabando, vai estragando. E assim é a vida. Tudo isso que nós vemos ao nosso redor é como o Senhor está falando. Você enxerga alguma coisa? Então saiba, isso é perecível. Agora, aquilo que você não enxerga é eterno. Você não vê o seu espírito, você não vê Deus, mas Deus é eterno e o seu espírito que Ele te deu também é, porque veio de Deus. Esta é a nossa visão. Nós estamos aqui projetando a nossa vida para a eternidade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Preste atenção, tudo que está neste corpo que é mortal, vai ser absorvido pela vida eterna. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos ter sempre a visão da eternidade. Quando nós participamos das coisas de Deus, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Quando você ora, você renova o seu homem interior.
Quando você ora, irmã, você renova a sua mulher interior. Quando você lê a palavra de Deus, você renova o seu homem e a sua mulher interior. Quando você adora a Deus, você renova o seu homem e a sua mulher interior. Você se dedica àquilo que dura para sempre. Quando você investe o seu tempo na presença de Deus, você está se renovando para a eternidade. Porque isso que é mortal, que você está investindo na presença de Deus, que você está vindo para a casa de Deus, que você está dedicando a Deus no seu dia a dia, isso está sendo plantado na terra para você colher na eternidade. É isso que é a nossa caminhada. Nós não podemos entender a nossa vida como sendo finita. Não, a nossa vida é infinita. Nós permaneceremos com o Senhor para todo sempre. Vocês vejam, os textos, eles são absolutamente claros, mas muitas pessoas não creem. Muitas pessoas não dedicam a sua vida a Deus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas dão muita ênfase àquilo que é material. Elas dão muita ênfase àquilo que elas estão vendo. E esta visão do material, ela é passageira. Então nós devemos relevar muita coisa, deixar muita coisa passar, para que o nosso ser interior permaneça fiel, permaneça firme ao Senhor. Lembra sempre disso. Está no meio de um conflito, de um problema, tudo isso é passageiro. Nada disso vai permanecer. É isso que você tem que pensar. Porque se você pensar que você tem que lutar por aquilo, que você tem que brigar por aquilo, o que acontece? Você briga por uma coisa passageira. Você luta por uma coisa que não vai durar. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Este é o grande segredo do cristão. Ele anda por fé, por aquilo que a palavra de Deus diz, não pelo resultado que ele está vendo. Porque se não fosse assim, os cristãos não teriam morrido nas arenas romanas. Se não fosse assim, os cristãos não aceitariam ser martirizados. Eles teriam montado uma milícia e lutado contra quem queria matá-los. Mas a verdade é que todo cristão entende que o seu corpo, os bens, tudo que existe nesse mundo passa. Mas aquele que crê na palavra de Deus permanece para sempre. Então, se a vida chegar ao fim, se um bem se acabar, isso não vai mudar a fé em Deus. Isso não vai mudar a nossa caminhada, porque nós já sabemos pela palavra de Deus que tudo aqui é passageiro. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Entende o espírito dos cristãos? Eu estou em missão. Enquanto Deus me der vida, eu vou pregar, eu vou levar Jesus às pessoas, eu vou fazer a minha parte. Mas também, se o Senhor me chamar, eu me alegrarei, porque eu estarei para sempre com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes e quer ausentes. Ele está se dirigindo agora diretamente aos Coríntios. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui nós precisamos parar e refletir. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo que é perecível e que vai acabar? Eu estou utilizando o meu corpo para o bem ou para o mal? Eu estou utilizando o meu corpo para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor, ou eu estou utilizando o meu corpo para a minha glória e para a minha própria exaltação? O que vale para mim mais é o que está diante do espelho, ou é aquilo que está diante de mim, que é o meu espírito, o meu homem interior que se renova todos os dias? Eu preciso dar prioridade àquilo que agrada a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento. Essa primazia de Deus, este primeiro lugar de Deus, essa dedicação às coisas eternas, vão fazer de mim uma pessoa que vai diante do tribunal de Cristo receber as recompensas. Porque, irmão, o seu investimento, irmã, o seu investimento na presença de Deus terá sim um galardão, terá sim um prêmio, terá sim algo que agrada a você. Porque lá no final nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e o Senhor recompensará os seus servos pelo seu serviço e pelo seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta que o meu galardão é menor do que o da Maiara, que limpa aqui o púlpito, ó, que fica bonito. Entendeu? É maior do que o meu. Eu tenho absoluta consciência disso, que o galardão de vocês vai ser bem maior do que o meu. Por quê? A dedicação que você tem, às vezes as coisas simplesinhas e pequenininhas, é que louva e engrandece ao nome do Senhor. Então, quando você faz parte de uma construção, quando você faz parte da obra de Deus, quando você investe a sua vida nos pequenos detalhes. Eu tenho uma sociedade com o nosso irmão Wellington, e tudo que eu peço para ele fazer para Deus, ele vai, quando chegar no céu, receber o galardão dele, vai me passar 20%. Porque quem está arrumando o serviço para ele sou eu. Eu que estou falando para ele, Wellington, faz isso, faz aquilo. Então eu já estou, no céu, já temos um acordo. Eu fico com 20% do galardão dele e ele fica com 80%, porque eu estou arrumando o serviço para ele. Eu estou falando, Wellington, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entende? Quando você, às vezes as pessoas acham que este trabalho, este serviço que nós prestamos a Deus é à toa. Não é. Tudo que você faz para Deus é contado. Nada do que você faz para Deus fica no esquecimento. Nós vamos colocar diante de Deus isso. Então continue servindo ao Senhor, continue entendendo, ainda que você esteja cansado ou cansada exteriormente, mas interiormente você está firme, você está forte, você vai continuar, você vai vencer, Deus vai te abençoar. É assim que funciona. Então entenda, todo trabalho agrada a Deus, tudo que você dedica ao Senhor, o Senhor está se lembrando de tudo. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.